Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Joeldo. Estou aqui realizando minha disciplina de estágio na turma de vocês e vamos começar agora uma aula sobre frações. Bom, primeiramente, vamos dar uma breve introdução aqui do que é uma fração. Bom, a fração, de forma bem genérica, é um número escrito na forma A sobre B. Um exemplo aqui, ó. Temos aqui, ó, 1/2, 1/3, entre outros aqui, ó. Então, temos que, para ter uma fração, devemos ter um numerador na parte de cima aqui, ó, e um denominador na parte de baixo. Bom, temos esse breve conhecimento, vamos aprender um pouco sobre soma e subtração de frações. Para podermos fazermos isso, devemos ter um breve conhecimento sobre MMC, que é mínimo múltiplo comum. Como calculamos um MMC de dois números, por exemplo? Vamos ter um exemplo aqui, ó, 20 e 15. Como sabemos qual é o MMC de 20 e 15? Para calcularmos o MMC, devemos fatorar os números em números primos. Dessa forma aqui, ó. Devemos pegar o menor primo possível, que dê para dividir pelo menos um dos números. Aqui, ó, o 15 não dá por 2. O menor primo é o 2, né? Então, repetimos. O 20 já dá por 2. Então, 20 dividido por 2, 10. Aí 10 continua dando por 2, 15 não dá, repetimos, 10 dividido por 2, 5. Agora perceba que temos 15 e 5. Nenhum dos dois números dá para dividir por 2, então temos que pegar o próximo primo, que no caso é o 3. 15 dividido por 3 é 5. O 5 não é divisível por 3, então repetimos. Agora o menor primo, que pode dividir os dois aqui, ou pelo menos um, é o 5. 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 é 1. Logo, temos que o MMC é a multiplicação desses números aqui, ó, que eu encontrei, que eu vinha dividindo. No caso, 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 4 vezes 3 é 12, vezes 5, 60. Logo, o MMC de 15 e 20 é 60. Bom, devemos ter esse conhecimento de MMC para podermos somar e subtrair frações. Vamos ter um exemplo aqui mais à frente sobre soma e subtração. Vamos lá. Aqui, ó, no canto superior esquerdo. 1/2 mais 1/3. Como calculamos isso? Primeiramente, vamos calcular o MMC de 2 e 3. MMC de 2 e 3. Vamos lá. Por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não é divisível por 2, então repetimos. Agora por 3. 1 repetimos. 3 dividido por 3, 1. Logo, o MMC de 2 e 3 vai ser o que? 2 vezes 3, que é igual a 6. Agora, basta pegarmos, ó, botamos aqui, ó, o MMC que encontramos. Agora, basta pegarmos e dividirmos pelos denominadores das frações e multiplicar pelos numeradores. Ó, pegamos o 6, dividimos por 2 e multiplicamos pelo 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal da adição. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Logo, 1/2 mais 1/3 é 5 sextos. Mais um exemplo aqui, ó, no canto superior direito. Temos 1/10 mais 1/2 mais 2 quinzeavos. Para calcularmos essa adição de frações, devemos tirar o MMC de 10, 2 e 15. Vamos aqui, ó. Dá por 2, né? 10 dividido por 2 é 5. 2 dividido por 2 é 1. E 15 não dá para dividir por 2, então repetimos. Aqui, ó, não tem mais nenhum número divisível por 2. Então vamos para o próximo, que é o 3. 5 não dá, repetimos. 1 já é 1, repetimos ele aqui. 15 dividido por 3, 5. Agora vamos dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. 1 eu repeti. Logo, o MMC de 10, 2 e 15 vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Da mesma forma, vamos dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. O denominador é o número de baixo e o numerador é o número de cima da fração. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal da adição. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1, 15. Também repete o sinal da adição. 30 dividido por 15 é 2. 2 vezes 2, 4. 3 mais 15 mais 4, 22.
sobre 30. Aqui, podemos simplificar essa fração. Por quanto? Podemos simplificar o numerador e o denominador, ambos por 2. 22 dividido por 2 é 11. 30 dividido por 2 é 15. Logo aqui, finaliza aqui nossa resposta. E aqui essa fração ela é irredutível, não tem como mais simplificar ela. Como aqui foram 2 exemplos de adição, vamos aqui mais 2 exemplos de subtração. No canto inferior esquerdo aqui. 1/3 menos 1/6. Da mesma forma, vamos tirar o MMC de 2 e 3. Aqui, por 2. 3 não dá, então vamos repetir. 6 dividido por 2 é 3. Colocamos aqui. Agora vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Logo, o MMC de 3 e 6 é igual a 2 vezes 3. Aqui, 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Repete o sinal da subtração. E 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Logo, 2 menos 1, 1. Repete o 6. Logo, temos que é 1/6. Agora, vamos aqui, 3 meios menos 1/5 menos 1/4. Da mesma forma, tira o MMC de 2, 5 e 4. Aqui, 2, 5 e 4. Dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 5 não dá, repetimos. 4 dividido por 2 é 2. Pronto, temos 1, 5 e 2. Vamos novamente dividir por 2. 1 a gente repete, o 5 não dá para dividir, a gente repete também. 2 dividido por 2, 1. Agora por 5. 1 repete, 5 dividido por 5, 1. 1 só repete, né? Logo, o MMC de 2, 5 e 4 é o que? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Aqui, 20. Vamos fazer o mesmo processo. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 3, 30. Repete o sinal da subtração. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Repete o sinal da subtração. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. 30 menos 4, 26. 26 menos 5, 21. Logo, nossa resposta é 21 sobre 20 avos. Agora, multiplicação. Multiplicação é um pouco mais simples. Basta pegarmos o numerador da fração, da primeira fração, e multiplicar pelo numerador da segunda fração. E, da mesma forma, pega o denominador da primeira, multiplica pelo denominador da segunda. Por exemplo, aqui, 1 meio vezes 3 quintos. Basta multiplicar os numeradores e também os denominadores. 1 vezes 3, 1 vezes 3. 2 vezes 5, 2 vezes 5. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Aqui, vamos multiplicar 1/3, 5 quartos e 7 meios. Vamos da mesma forma. 1 vezes 5 vezes 3, dividido por 3 vezes 4 vezes 2. 1 vezes 5, 5 vezes 7, 35. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Divisão de frações. Divisão de frações é um pouco parecida com a multiplicação de frações. Só que é parecida, só que não é igual. Nesse caso aqui, você vai isolar uma, ou seja, vai fixar uma das frações e vai inverter a segunda fração. No caso, inverte o sinal também, que era divisão, agora inverte para multiplicação, ou seja, você fixa uma e multiplica pelo inverso da outra. Por exemplo, aqui, o inverso de 3 quintos é 5 terços. O inverso de 1 décimo é 10 sobre 1, que é igual a 10, mesma coisa. Vamos aqui agora para uma divisão de fração aqui. Temos 1 meio dividido por 2 terços. Fixamos 1 meio, fixamos uma das frações e multiplicamos pelo inverso da outra. O inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Aí, já aprendemos no slide passado como multiplicar as frações. Basta multiplicar os numeradores e também os denominadores. 1 vezes 3 e 2 vezes 2. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 2, 4. Pronto.
que é o resultado final, né, dessa divisão de frações. Vamos para outro exemplo aqui, ó. 5 terços dividido por 1 terço. Fixamos a primeira aqui, ó. Não necessariamente a primeira, né, mas fixamos, não necessariamente a primeira, né, para você achar o resultado, mas você tem que fixar uma delas. Aqui escolhemos a primeira mesmo, que é o mais tradicional. Fixamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Aqui, ó, o inverso de 1 terço é 3 sobre 1. Aqui, só multiplicar. Agora é uma multiplicação de frações. 5 vezes 3 e 3 vezes 1. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, 5. Pronto, agora já tivemos esse breve conhecimento de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Vamos agora fazer uma questão um pouco mais contextualizada. Ó, vamos ver aqui, ó. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate, ou seja, do mesmo tamanho, que foram divididas cada uma delas em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolate consumido por uma pessoa, ou seja, aqui, ó, essa barra foi dividida em 8 pedaços e a pessoa comeu 5 dos 8, 5 pedaços dos 8. E no caso aqui, essa barra foi dividida em 4 pedaços e a pessoa comeu 3. Ele quer saber a quantidade total de chocolate consumido, indicado na figura. Pode ser representado por um número racional, na forma fracionária ou na forma decimal. Ele quer tanto a forma fracionária, como vemos aqui nos itens, né, como na forma decimal. Então, basta pegarmos o que? Ele quer a quantidade consumida aqui por essa pessoa. Ó, temos esse aqui, ó, 5 partes de 8 foi consumida nessa daqui e 3 partes de 4. Para calcularmos qual for o total consumido, basta somarmos as frações. Vamos aqui, ó, para o próximo slide. Primeiramente, vamos coletar nossos dados. Ó, vemos aqui, ó, nessa primeira figura que ele consumiu 5 partes no total de 8. Então, ficamos que ele consumiu 5 oitavos. Na segunda, ele consumiu 3 partes de um total de 4. Então, temos que ele consumiu 3 quartos. 3 partes de um total de 4. Bom, vamos somar 5 oitavos mais 3 quartos. Já aprendemos que para somar duas frações, devemos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, dos denominadores. Então fica um MMC de 8 e 4. 8 e 4 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Fica 4 e 2, também dá por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E o 2 dividido por 2 aqui, 1. E 1 aqui já é 1, você repete. Logo, o MMC de 8 e 4 vai ser 2, que aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora que encontramos o MMC, podemos finalizar aqui nossa equações de frações aqui. Ó, basta pegarmos o MMC que encontramos aqui, ó, no caso ele é o denominador da nossa fração, dividimos pelo denominador, multiplicamos pelo numerador. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 5, 5. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 3, 6. 5 mais 6, 11 sobre 8. Aqui, se dividirmos o 5 sobre 8, encontramos que é, na base decimal, 1,357. Logo, a alternativa D. Ó, 11 sobre 8 ou 1,357. Próxima questão. Questão da FCC 2012, da PM Minas Gerais. Um atleta participando de uma prova de triatlo percorreu 120 km da seguinte maneira: 1/10 em corrida, ou seja, correndo a pé mesmo, 7/10 de bicicleta e o restante a nado, ou seja, nadando, né? Esse atleta, para completar a prova, teve que nadar quantos quilômetros? Bom, primeiramente vamos coletar aqui as informações. O total do percurso é 120 km, né? Ele percorreu aqui correndo 1/10 e de bicicleta 7/10. E o percurso a nado ele não nos deu, que é o que nós devemos encontrar. Vamos dizer aqui que é X. Então, podemos aqui, ó,
esse primeiro aqui, vamos descobrir quanto é 1/10 da corrida aqui, ó. 1/10 de 120, que é do total que ele percorreu. O de, na matemática, sabemos que é multiplicação. Então, podemos escrever isso da seguinte forma. 1/10, o de é vezes, ó, 120. O 120, aqui, ó, temos que é uma multiplicação de frações. O 120 podemos escrever da seguinte forma aqui, ó. 120 sobre 1. É a mesma coisa. Aqui, ó, já aprendemos a multiplicar frações. 1 vezes 120 é 120, 10 vezes 1 é 10. 120 sobre 10, né? Aqui dá para simplificar por 10. 120 simplificando por 10, dividido por 10, na verdade, dá 12. E 10 dividido por 10 dá 1. 12 dividido por 1, 12. Descarregou aqui, vou só botar aqui no carregador aqui, notebook. Só um momento. Pronto, voltamos. Agora já calculamos aqui, ó, 1/10 de 120, que achamos que era 12 km. Agora vamos achar 7/10 de 120. Da mesma forma, ó, 7/10 de a multiplicação, 120. 120 já aprendemos que é 120 sobre 1, a mesma coisa. 7 vezes 120 é 840. 10 vezes 1 é 10. Dá para dividir por 10, simplificar aqui por 10. 840 dividido por 10 é 84. 10 dividido por 10 é 1. 84 dividido por 1, 84. Ou seja, ele andou 12 km correndo, né, na corrida. 84 km de bicicleta. E agora, para acharmos o valor X, que é a quantidade que ele percorreu desse percurso, que ele andou desse percurso, na verdade, a nado, que ele completou a nado, na verdade, foi o X, né? Basta somarmos o 12 com 84 com o X e igualarmos ao total. No caso aqui, ó, 12 que é a da corrida, 84 que é de bicicleta e X que é o valor que ele completou a nado, igual ao total, que é o 120, que é o total o total do percurso, né, que ele fez. Aqui temos uma equaçãozinha do primeiro grau, que vocês já devem saber. Aconteceu um problema aqui. Pronto. 12 mais 84 dá 96. Só repetir o resto aqui, ó. Mais x igual a 120. Vamos isolar o x. X é igual a 120. O 96 estava positivo, vai para o outro membro, ou seja, o outro lado da igualdade negativo, né? Vai invertendo o sinal. Fica 96 vai negativo, fica 120 menos 96. Logo, x é igual a 24. 120 menos 96, 24. Logo, o atleta nadou 24 km. Alternativa C. Bom, pessoal, a aula foi essa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Obrigado e até a próxima.